Lucas 19, a partir do versículo 11. Evangelho segundo Lucas 19, capítulo 19, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bom, servo bom. Muito bem. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso e que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem aos que têm as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Santo Deus, Tu és um Deus maravilhoso, misericordioso e compassivo, mas também é um Deus justo, que nos cobrará, haverá um dia de acerto de contas. O Senhor nos tem dado vida, o Senhor nos tem dado o ar que respiramos, o Senhor nos tem dado vestes, bebidas e alimento, o Senhor nos tem dado a alegria de estar na Tua presença, o Senhor nos tem dado a Tua palavra, o Senhor nos tem dado acesso a Ti em oração. Dádivas e mais dádivas. O Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz a Tua palavra. Mas um dia cada um de nós, Senhor, prestará contas ao Senhor. E esse acerto de contas pode estar mais perto do que imaginamos. Então, que o Teu Espírito Santo nos revista agora com santo temor e que possamos sair daqui impactados pela Tua palavra e refletindo, pois o tempo se abrevia, o tempo vai se esvaindo de nossas mãos e um dia estaremos diante do Eterno. E o que poderemos dizer de nossa vida? Abençoa-nos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu trabalhei numa grande empresa de engenharia que, certa época, instituiu algo que eles chamavam de avaliação 360. A gente tinha, todo ano, a gente tinha que avaliar alguns pares. Eu era projetista, desenhista projetista, eu fazia desenhos de engenharia civil. Então, tinham outros projetistas. Aí eles escolhiam quem ia avaliar. Eu avaliava 2 amigos, aí o meu chefe me avaliava, eu avaliava o meu chefe. Isso aí não, assim, não funcionava perfeitamente não, porque na hora o pessoal acabava só escrevendo coisa boa, uma crítica ou outra, para não ficar mal para ninguém, porque isso impactava na tua pontuação para a participação nos lucros da empresa. Olha que coisa. Então, todo mundo queria ser bem avaliado, mas eu entendi a intenção da empresa e era 360, porque todo mundo via a avaliação de todo mundo que te avaliava e quem você avaliava. E aí, não funcionava 100%, é claro, mas a cada ano a gente tinha que ter uma reunião com o nosso gestor particular. A empresa que eu trabalhei é uma empresa muito boa, muito estruturada e muito avançada nessas questões de recursos humanos e tudo mais. Pelo menos era, né? Trabalhei lá até 2018, mas acredito que não seja diferente hoje. Então a gente tinha uma reunião
em que o nosso gestor ia nos dar o feedback, ia nos dar um retorno da avaliação tanto dos colegas quanto nossas, e a intenção era te apontar pontos positivos, fazer reconhecimentos e mostrar pontos de melhoria que você precisava melhorar no seu trabalho. A iniciativa é muito interessante. Então, todo ano ficava aquela expectativa do dia de prestação de contas, do dia que a gente ia encontrar com o chefe, e o chefe ia falar, ou a proposta era que ele falasse, as nossas virtudes e as nossas faltas enquanto profissional, para que a gente progredisse na carreira profissional. Por que eu estou falando isso? Isso gerava uma expectativa. Aí no dia ficava assim, todo mundo trabalhando, a gente trabalhava no computador, né? Aí ficava aí, fulano, vem cá. Vai lá, Thiago, tua vez. Aí você estava lá. Rogério, vem cá. Vai lá, Rogério, agora é você. Aí tá demorando, será que eu sou o próximo? Aí ficava naquela até você chegar lá e tá de cara com o chefe, ele cheio de papel na mão. Peraí, Felipe, agora é o teu aqui. Você, o pessoal falou isso, falou aquilo. Graças a Deus eu obtive boas avaliações, mas gerava uma tensão. Por que eu estou usando essa ilustração? Que um dia, irmãos, cada um de nós vai prestar contas, não somente a um chefe de empresa, ou alguém que você fez um serviço. Você é um profissional liberal, você faz comida em casa para vender, você tem uma responsabilidade de fornecer um bom alimento, e a pessoa vai... Às vezes a pessoa não reclama, mas ela nunca mais compra para você se ela não gostar. Ou se você faz uma roupa, ou se você faz algum item para vender, você não deixa de prestar contas toda vez que você entrega o seu produto na expectativa daquela pessoa gostar do teu trabalho. Mas um dia, irmãos, nós prestaremos contas ao próprio Senhor, ao próprio Deus. E nesse dia, qual vai ser, para usar o termo empresarial, o feedback? Qual vai ser o retorno que vamos ouvir do Senhor? Todas as pessoas, irmãos, todos estarão diante do Senhor um dia. E é sobre isso que essa parábola das 10 minas fala. Ela é muito semelhante à parábola dos talentos, que não está no Evangelho segundo Lucas, mas em Mateus, no capítulo 25. Eu não creio que seja a mesma parábola, há diferenças. Talentos lá não são dons artísticos. Eu tenho um talento, vou tocar um instrumento. Não é isso. Talento lá é dinheiro. Era, na verdade, uma peça de ouro ou prata que foi deixada por um homem em quantidades diferentes. E assim como nessa parábola, ele voltou para prestar contas daquilo que havia deixado com os seus servos. Aqui, o contexto é diferente, mas a mensagem é muito parecida. Que é como temos aprendido, já falei isso aqui algumas vezes, ao interpretar as parábolas, é importante a gente entender que a parábola não é para ser interpretada detalhe por detalhe. Deus é um homem rigoroso. Deus é um homem rigoroso, mas não necessariamente é isso que está querendo dizer. Há uma moral da história. Lembra aqueles livros de criança que a gente via? A gente tinha assim, moral da história, isso. O que importa nas parábolas que encontramos nas Escrituras é a moral da história. Claro que elementos aqui que nos ensinam, mas pegam elementos do cotidiano do povo para transmitir uma mensagem central. A mensagem central da parábola das 10 minas é muito similar à da parábola dos talentos, embora sejam parábolas distintas. E qual é essa moral da história? Um dia cada um de nós prestará contas a Deus daquilo que Ele confiou a nós. O diácono Marcos, sem saber, a gente orava antes do culto no louvor. Glória a Deus que eu tenho orado por isso, para que o nosso momento de oração não seja só aquela oração fria, gélida, mas seja um momento realmente de quebrantamento dos músicos, dos instrumentistas, pessoal da mídia, do som, antes de nós ministrarmos a igreja. Assim foi essa manhã, louvado seja Deus. E o diácono Marcos orava falando, Senhor, nos abençoa para que a gente pregue o evangelho verdadeiro, não só falando uma mensagem de que Deus é amoroso, que Deus recebe o pecador, mas também falando que somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E eu orando e eu pensando assim, meu Deus, ele nem sabe a mensagem que eu vou pregar, mas o Espírito Santo está confirmando. Porque essa manhã, irmãos, eu creio que Deus está nos alertando para um acerto de contas que cada um, inclusive eu, teremos de prestar ao Senhor dos Senhores, ao Deus Altíssimo. Qual o contexto da parábola? Se você ver logo em cima, eu não tenho tempo para desenvolver muito aqui, mas tem duas passagens aqui muito marcantes. Jesus está entrando em Jericó, e aí, ainda no capítulo 18, no caminho tem um cego de Jericó que grita, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aquele homem vai até Jesus, enfrenta a resistência, e ele chega até Jesus, e aí no versículo 41, Jesus fala, o que você quer que eu lhe faça, do capítulo 18, ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé salvou você. Ele passou imediatamente a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Na sequência, Jesus entra em Jericó e o chefe dos publicanos, os publicanos eram os cobradores de impostos,
Eles eram judeus que cobravam impostos dos judeus para os romanos e ainda extorquiam o povo de Deus. Muitos judeus odiavam porque o consideravam traidores, que pegavam dinheiro do povo de Deus para entregar para Roma. E aqui não é só um publicano, mas era o chefe dos publicanos, como diz o versículo 2 do capítulo 19, Zaqueu. Ele vê Jesus, ele tenta ver Jesus, ele sobe na árvore, ele não cantou, olha para mim, essa música está errada. Então você cantava essa música, procure músicas melhores. Porque Jesus não subiu na árvore para Jesus olhar para ele, ele subiu na árvore para ver Jesus. E aí Jesus olhou para ele e falou, ó, convém que hoje eu faço uma refeição na sua casa. E Zaqueu desceu e ali houve salvação, Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. E o versículo 10 do capítulo 19, que eu na semana passada dando aula na EBD, eu trouxe como aquele que pode ser o versículo tema, um versículo que resume bem o conteúdo de uma forma em geral do Evangelho segundo Lucas. 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oramos no nosso período de louvores por pessoas perdidas. Falei agora do testemunho dos irmãos lá do Nordeste. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos que Jesus veio para salvar o perdido. E nós seguimos com essa missão. Deus nos chama para ir aí fora, alcançar aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Mas o povo ali, vendo, cego, assim, haviam 2 milagres, assim, milagre por definição já é extraordinário, mas assim, muito fora da curva, que eram esperados que o Messias operasse, além de outros. Dar vista aos cegos, e Jesus deu vista a muitos cegos, não só a esse e outras histórias que temos. Como falei há pouca semana, quando os discípulos de João Batista foram perguntar a Jesus se ele era o Messias, diz que naquela hora ele curou muitos cegos. Jesus deu vista a muitos cegos, Jesus curou leprosos e Jesus ressuscitou mortos. A ressurreição de mortos e a vista aos cegos eram sinais claros da chegada do Messias. E aqui, em Zaqueu, nós vemos que pessoas odiadas pela sociedade estavam se rendendo ao Evangelho. E aí muitos pensaram, a hora é essa. Ele é o Messias que vai restaurar o antigo Império Davídico, Judá voltará a ser um reino poderoso, nós vamos destronar, vamos mandar os romanos embora e vamos ter um poderoso Império Judeu aqui, novamente, como foi o reino lá de Davi e Salomão. E aí Jesus conta essa parábola para corrigir esse entendimento errôneo daqueles dos seus dias. Versículo 1. Ouvindo estas coisas, versículo 11, perdão, capítulo 19. Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer o quê? O reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então eu estou achando, Jesus está indo para Jerusalém agora. Agora ele se vai revelar como Messias, ele vai agir com poder, vai tirar os romanos e a gente vai voltar a ser um império poderoso, como foi nos dias de Davi e Salomão. Então Jesus conta essa parábola com esse pano de fundo, para eles entenderem qual era o propósito exato de Jesus estar indo para Jerusalém. Versículo 12. Por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Quem partiu para uma terra distante, entre aspas, para um lugar bem distante, tomar posse de um reino e que um dia vai voltar? O próprio Cristo. Então ele está indo para Jerusalém, não para estabelecer um reino terreno, um império, um reino davídico novamente lá em Jerusalém, mas ele está indo para ser morto, para ser crucificado, para ser açoitado, para ser entregue aos romanos, não para dominar sobre os romanos, mas no terceiro dia ressuscitar, subir aos céus e estar reinando lá à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, à destra da majestade. Então ele está falando, é isso que vai acontecer. Ele vai para uma terra distante, ele foi para o céu, mas ele vai voltar. Versículo 13, chamou quantos dos seus servos? 10 dos seus servos. E confiou-lhes, então, 10 minas. Mas o que é mina? É uma moeda. Na minha Bíblia tem uma anotação assim, moeda grega de ouro que valia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, que o denário era um valor que um trabalhador braçal recebia. Então, para fazer uma conta de padaria, para ficar fácil da gente memorizar, 100 dias de trabalho são mais ou menos 3 meses. Combinado? Pensando no salário mínimo, para arredondar, R$ 1.500. Então, é como se ele tivesse dado R$ 4.500, para ficar mais fácil na nossa cabeça, como se ele tivesse pego 10 servos, se fosse nos dias de hoje, falando, olha, eu vou para uma terra distante, vou tomar posse de um reino, vou me ausentar e vou voltar. Mas eu tenho aqui, ó, 50 mil reais. Então, eu vou dar 5 mil para cada um. E vocês façam esse dinheiro render enquanto eu estiver fora. Vocês façam o que quiserem com esses 5 mil reais. O valor, trazendo para os nossos dias, era mais ou menos esse. Então, ele foi lá, 10 servos, cada um recebeu uma mina, que equivalia mais ou menos a 100 dias de trabalho, equivalia mais ou menos nos nossos dias, aproximadamente
R$5.000, que seriam 3 meses de um trabalhador braçal. Até uma conta de padaria. Versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Olha que curioso. O que Jesus está falando? Mesmo no reino de Deus haverá resistência. Pessoas que vão resistir ao reino de Jesus. Pessoas que vão ver o rei. Pessoas que vão saber que há um rei que foi e vai voltar, mas ainda assim não vão querer saber dele. E continua a parábola, versículo 15. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, sua mina rendeu 10. Então, se a mina valia mais ou menos R$5.000, ele chegou com quanto para um homem? Rendeu 10, R$50.000. Então, como se ele fizesse um investimento aí. Esse investimento é meio arrojado, né? Também a gente não sabe quanto tempo ele ficou fora, né? Mas rendeu, chegou com R$50.000, ó. Rendeu aqui isso tudo. Ao que o Senhor disse no versículo 17. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Lembra que ele recebeu um reino? Então ele falou: agora eu tenho um reino. Você rendeu 10 vezes, eu vou te dar 10 cidades para você administrar. Versículo 18. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. Então seria quanto mais ou menos? R$25.000. Lembra que isso tudo é aproximado, tá, gente? Só para ficar mais fácil, mais didático para a gente. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Só que o versículo 20 fala do terceiro servo. Eram 10, mas a gente só vê esses 3. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a mina, que eu guardei embrulhada num lenço. O que ele fez? Ele pegou, guardou embrulhadinho, muito cuidado, de repente deu uma polida assim, deu uma limpada, embrulhou bem direitinho e guardou. Versículo 21. Porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas palavras. Cuidado com o que você fala diante do Senhor. Às vezes a gente fala demais, né? Aqui o servo falou: o Senhor é muito rigoroso, o Senhor tira onde... Ah, eu tiro, então vou fazer isso contigo. Vou fazer contigo o que você acabou de falar que eu faço. É verdade, é isso mesmo. Então eu vou fazer com você o que você acabou de dizer que eu faço. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Então na minha vinda eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Com a interpretação, e na sequência, a partir do versículo 28, Jesus entra em Jerusalém, pede para prepararem aquele jumentinho, a entrada gloriosa de Jesus é preparado para ser morto em nosso lugar. Qual é a interpretação da parábola? Eu creio ser simples. O rei veio, o rei morreu, o rei ressuscitou, o rei subiu aos céus. Ele reina numa terra distante, lá no céu, à destra da majestade. E ele concedeu a cada um de nós minas, concedeu a cada um de nós bênçãos, concedeu a cada um de nós coisas que podemos usar para a glória, para o crescimento, para a edificação desse reino, porque o que eles ganhavam, seja negociando, seja botando no banco para gerar juros, ia gerar riqueza para o reino daquele rei que foi para uma terra distante. Então ele entregou a cada um de nós aqui medidas. E um dia cada um de nós aqui vai prestar contas daquilo que recebemos de Deus. E como vai ser esse dia? Seremos como os 2 primeiros servos. Uns vão gerar mais riqueza, outros vão gerar menos. Eu creio que é uma teologia do galardão aqui, embutida, mas eu sou muito cuidadoso em falar de galardão, porque muita gente pensa em galardão nos moldes terrenos. Ah, então, eu vou ter uma mansão no céu. Quer dizer, o céu é temporário. Quando Jesus voltar de vez, a gente vai viver na terra. Novos céus e nova terra. Já falei isso muitas vezes aqui, falo sempre, porque tem até um hino lindíssimo que nós cantamos, Sou Feliz com Jesus, que tem um errinho, pelo menos na tradução que usamos, quando fala: no céu onde eu vou para sempre morar. A gente não vai morar para sempre no céu. Vai morar no céu até Jesus voltar. Quando ele voltar, a Jerusalém Celestial vai vir para a terra. Essa terra vai ser toda reformulada. Tudo vai ser
combustível para o fogo e veremos em novos céus, porque Deus criou a terra para a gente habitar nela. Deus nos criou como seres materiais também. Essa tricotomia, essa divisão de corpo, alma e espírito, ela é estranha às Escrituras. A mentalidade hebraica é que nós somos uma coisa só. Ela é didática porque às vezes você entende que você tem emoções, você tem razão, você tem o seu corpo. Mas biblicamente a gente é uma coisa só. Essa coisa de, não, mas isso é alma, isso é o espírito. Cuidado com isso. Quem quiser conversar mais, procure depois. Mas, biblicamente, nós somos um elemento, nós somos uma pessoa. E o que divide é a morte. Que a princípio não deveria estar na criação, que separa o corpo da alma, o espírito, que na suma ou o coração são a mesma coisa. São só falas didáticas para... Se você ficou curiosidade, que bom. Está na hora de você rever os seus conceitos. Precisa rever, arrumar a casa aí na cabeça. Mas Deus tem nos concedido muitas coisas. Deus tem nos dado muitas coisas. Esse rei distribuiu para nós, mas um dia ele vai voltar. E cada um de... Às vezes a gente pensa, eu tenho que prestar contas ao pastor se eu faltar a escala, se o pastor ficar bravo, liga para mim, manda mensagem. Meu irmão, o pastor é só um servo, fala igual a você, que tem como responsabilidade zelar pela igreja. É chato isso às vezes, irmão, se você soubesse como eu não gosto, mas faz parte, fazer o quê? Ossos do ofício. Mas, cada um vai prestar contas, irmãos, a Deus. Cada um de nós vai prestar contas sobre aquilo que o próprio Deus nos concedeu a Ele, irmãos. Vá comigo em Mateus 25, eu não vou me aprofundar, mas só para você ver a similaridade, mas também as diferenças desse texto. Lá em Romanos, salvo engano, fala que os que presidem o façam com zelo. Então o pastor tem que ser zeloso pela obra de Deus. Faz parte da missão. Mas como todo trabalho, né? O cozinheiro, às vezes ama cozinhar, mas não gosta de descascar o abacaxi ou de desfiar o frango. Tem alguma coisa aí que os nossos cozinheiros, né, Bruno? Tem alguma coisa que tu não gosta? Lavar a louça? Pô, mas essa parte... Então tu gosta de cozinhar mesmo, porque só não gosta de lavar a louça, né? Então tem coisa que é chato, mas faz parte. Mateus 25, a partir do versículo 14, eu só vou ler. E fique atento àquilo que eu creio que o Espírito Santo está falando a nós nessa manhã. Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Até aí está muito parecido com a parábola de Lucas. Só que aí fala em 5 talentos. Como eu falei, o talento era uma peça de ouro ou prata que pesava mais ou menos 34 quilos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Então aqui, diferente daquela parábola que deu igual para todo mundo, aqui deu para cada um algo específico. E aí eu creio, viajando um pouco assim, que tem coisas que que Deus dá para todo mundo. E tem coisas que Deus dá específico para cada um. Então, por favor, só parafraseando assim, só viajando um pouco assim. É como se Deus desse uma mina para cada um de nós, e para alguns, além da mina, ele vai dar 5 talentos, para outro vai dar 2, para outro vai dar 1. E talento aqui é dinheiro, lembre-se disso. Não é dom. Versículo 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu como? Imediatamente, não esperou nada, a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O outro, lá na outra parábola, botou dentro de um lenço, né? Esse aí abriu um buraco na terra e escondeu lá. Aquele dinheirão todo. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas, irmãos. É isso que nós teremos que prestar um dia diante do Senhor, um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, muito parecido com a fala lá de Lucas 19, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu.
Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É muito sério isso, irmãos. Aqui a gente aprende algo, uma dinâmica do reino de Deus. No reino de Deus, quanto mais você dá, você não fica com menos. Você dá e Deus vai te acrescentando mais. Você dá e Deus vai te acrescentando mais. Como foi o testemunho que eu contei há pouco do pastor Edilson lá de Olinda, em Pernambuco. E aquilo que Deus tocou no coração do irmão Rogério para ofertar a ele, no momento que ele estava muito necessitado. Você dá e Deus te acrescenta mais. Ele doou para uma família que estava mais necessitada do que a dele, mesmo ele tendo as suas necessidades, e Deus acrescentou na vida dele. No reino de Deus, a lógica não é que você perde e aí você não tem mais. Mas você perde e Deus te acrescenta, irmão. Isso entorta a cabeça das pessoas. Porque as pessoas têm a lógica humana de que, assim, você tem que ter e reter para ter cada vez mais. Mas no reino de Deus você abre, você concede, você é generoso e Deus vai te acrescentando, irmão. Às vezes não é que você vai ter mais dinheiro, ou mais bens, ou uma casa melhor, mas Deus te acrescenta paz, Deus te acrescenta alegria, Deus te acrescenta harmonia no lar, irmãos. E tem muita gente com muito dinheiro, com muitas posses, que sonharia ter a alegria que você tem em sentar na sua simples sala, na sua simples mesa, para jantar com a sua família. Que a bênção de Deus não se traduz necessariamente em posses desse mundo, irmão. Então, voltando lá a Lucas, capítulo 19, as parábolas são muito semelhantes. E já para concluir, assim como eu lá na empresa que eu trabalhava, de vez em, acho que a cada 6 meses, eu tinha que sentar diante do meu chefe e ouvir o retorno que ele tinha a apresentar sobre o meu trabalho naquele período. Um dia cada um de nós estará diante de Deus. Um dia cada um de nós prestará contas das minas ou dos talentos que Deus tem concedido. Eu falava sobre galardão, a minha questão com galardão é que muita gente fica pensando, um vai ter uma mansão, outro vai ter uma casinha. Eu no céu vou ter uma Ferrari, que eu trabalhei muito na obra de Deus, mas o irmão vai ter um fusquinha, olhe lá, porque ele quase não ia para a igreja. Não pense nesses termos humanos. No céu, todo aquele que estiver no céu e depois nos novos céus e nova terra, ou se Jesus voltar direto nos novos céus e na nova terra, todos que estivermos lá, teremos o que é mais precioso de tudo que existe nessa terra, que é vermos o Senhor face a face. Isso aí será para todo aquele que for salvo, irmãos. Então eu tenho um pouco, confesso, irmãos, tenho um pouco de dificuldade com essa teologia do galardão, porque a gente vai estar suprido de tudo, como pode ter mais do que tudo? Se eu vou ter plenitude, como eu posso ter mais do que plenitude? Mas eu não posso me furtar a dizer que a Bíblia dá a ideia de que alguns vão ter coisas a mais do que outros. E alguns entendem que isso é uma experiência interior. Você vai ter um gozo maior no céu do que o outro, que eu também tenho dificuldade. Como você pode ter um gozo maior do que a maior das alegrias, que é ver o Senhor face a face? E aí eu penso que talvez esse galardão fale um pouco a respeito também do que a gente vive nessa vida. Aí eu já começo a concordar com quem pensa desse jeito. Que aqueles que se lançam, aqueles que botam seus talentos à disposição do Senhor, aqueles que pegam tudo o que têm e lançam para Deus, no céu vão ter a plenitude como todo aquele que for salvo. Ou nos novos céus na nova terra. Mas nessa terra vão desfrutar de uma alegria que só tem aquele que tem um coração totalmente entregue ao Senhor. Então o galardão, você não precisa esperar a morte. Deus já te concede em vida. O gozo da vida eterna já experimentamos aqui, irmãos. Já temos uma alegria. Como eu ouvi um testemunho recentemente de uma irmã que está aqui essa manhã, que no momento dramático e cruel, terrível de sua vida, ela sentiu uma paz que transcende todo entendimento, e as pessoas iam visitar essa pessoa no hospital e falavam, mas como você está assim? Eu vim para te consolar e eu que sou consolado. Isso é a presença do Espírito Santo. Isso é o galardão que Deus concede àqueles que o seguem. Essa é a parte boa que Jesus concede àqueles que querem se aquedar aos seus pés e ouvir o seu ensino. Aqueles que se dedicam à oração, aqueles que amam o jejum, que amam se consagrar e se dedicar a Deus. Inclusive, sábado teremos reunião de jejum. Esteja aqui buscando a face do Senhor. Deus concede galardões nessa vida, isso eu tenho certeza, galardões. E no futuro também, porque a Bíblia fala, mas como vai ser, não me pergunte. E acho que não vale perder tempo elucubrando sobre isso. Porque o melhor que nós podemos ter, nós teremos, que é estar na presença do Senhor, irmão. Estar na presença de Deus eternamente. Mas cada um de nós vai prestar contas. Como você tem conduzido sua vida? Deus está te dando vida. Deus está te dando o ar que você está respirando. Deus está te dando um lugar para você ouvir a palavra de Deus e ter comunhão com outros irmãos. Deus está te dando uma família. Deus está te dando bens. Deus está te concedendo coisas boas. O que você tem feito com isso, meu irmão, minha irmã?
Essa resposta não importa ao pastor, porque um dia eu também vou prestar contas de Deus, diante de Deus, mas sobretudo ao próprio Senhor, quando o rei voltar da terra distante onde ele está hoje, e vier pedir contas, o que você vai apresentar diante dele? O que você fez com essa família que Deus te deu? Você terceirizou a educação dos seus filhos, a entregar, cuida dessa criança, que é muito chato cuidar de criança. Cuida alguém aí. A escola, mas a escola é complicada, essa escola aí, misericórdia. Você tem condições de colocá-lo numa escola menos mundana. Não, mas aquela ali é melhor, porque ele vai, pelo menos vai ter tempo ali de ficar mais tempo na escola e não vai me perturbar a cabeça. Deus vai pedir contas de como você conduziu a sua família. Não consigo dormir sem ver televisão, não consigo dormir sem ver aquele maldito canal que só fala porcaria e destrói famílias, que você sabe qual é. Mas eu estou acostumado, eu vejo novela desde criança. Você está enchendo a tua mente de porcaria e quando vai ler a Bíblia não consegue. Ou vai ler um bom livro, não tem cabeça para isso. A responsabilidade é sua, meu irmão, a responsabilidade é sua, minha irmã. Se tiver que fechar o Instagram, fecha. Twitter já não tem mais no Brasil, né? Temporal mores. Que tempos são esses? Cuidado. Corte o que você tem que cortar, irmãos. Corta na navalha. Porque a gente tem que viver na vida hoje, pensando que a gente vai enfrentar lá na frente, irmãos. Se você viver a vida de hoje na perspectiva da eternidade, sua vida vai ser muito diferente, talvez. Então abandona. Mas isso aqui não é questão de... não estou nem falando de imoralidade, de pornografia, de coisas imundas, que são pecado diante do Senhor, que você tem que abandonar para ontem, se não abandonou ainda. Estou falando de você gastar tempo com coisas aparentemente ilícitas. Mas é só um jornalzinho, que não te ensina nada, só fica falando bobagem. Fica te gerando ansiedade. Igual o Bispo Walter falou no retiro. A taxa tal, o índice, que você não sabe nem o que é, caiu. Aí você, meu Deus, o mundo vai acabar, tu não sabe nem o que é isso. Eles querem gerar uma dependência, bota aquela música, vai começar o jornal, tu já fica nervoso. Para você ficar grudado na televisão, acorda. Os algoritmos dos aplicativos, das redes sociais, ficam rodando ali para te prender. E aí você entra numa rede social para ficar 15 minutos, fica 3 horas. Aí vai ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. John Piper falou, as redes sociais serão uma prova no último dia de que a falta de oração e de leitura da palavra não era por falta de tempo. Porque você tem tempo para ficar no Facebook, você tem tempo para ficar no Instagram, tem tempo para ver dancinha do TikTok. É uma das coisas mais absurdas, idiotas que o ser humano produziu na face da terra. Não tem tempo para ler a Bíblia para orar. Tem tempo para ficar compartilhando o dia inteiro o cachorrinho, o gatinho que pulou o muro. O cachorrinho que rodou. Mas não tem tempo de ler a Bíblia. Tem tempo de orar. Aí você acha que no último dia você vai apresentar o quê? O teu perfil no Instagram para Deus? O teu cachorrinho rolando no chão? Isso é sério, irmãos. Não brinque com as coisas de Deus. E eu falo isso com temor porque eu também vou prestar contas diante de Deus. Cada um de nós. O que você tem feito com aquilo de valor que Deus tem colocado em suas mãos? Você vai prestar contas. Eu também. O rei vai voltar. O rei vai voltar a essa terra. E cada um de nós estará diante dele, irmãos. Você vai apresentar que você maratonou séries, mas não leu a Bíblia? Você vai dizer que você tem muito tempo para fazer o que você pode fazer, mas não tem tempo de orar? Não tem tempo de ler a Bíblia? Você vai dizer que você gastou milhares de reais comendo japonês, comida japonesa, e comprando camisa de time, mas nunca investiu em missões? Nunca deu uma oferta para um missionário que está lá no campo fazendo isso, para fechar o mês? Mas você não passa uma semana sem gastar rios de dinheiro num restaurante de comida japonesa. Estou falando que é pecado comer comida japonesa, não. Eu não como, porque eu não gosto. Mas estou falando assim, onde você tem gastado o seu dinheiro? O dinheiro que você recebe é para glorificar o Senhor. Você pode usufruir com alegria com a sua família, não é pecado, é isso que eu estou dizendo. Mas onde está indo o seu dinheiro? Está fazendo mêsversário, gastando milhares de reais para o cachorro, e não investe no missionário, está gastando a vida lá para pregar o Evangelho. Deus vai te pedir contas. Deus vai pedir contas. Cachorro não é gente, não. Cuide bem do seu cachorro. Eu não chamo nem de pet, nem pelo nome, para ficar bem claro que cachorro é cachorro. Cuide bem dele. Não maltrate, não. Mas cuide
cachorro como cachorro. O cachorro não foi criado à imagem e semelhança de Deus, você foi. Tem gente que protege cachorro e acha normal matar uma criança no ventre. Isso é o fim da picada, irmãos. Não vamos você maltratar seu cachorro, não. Se quiser até dar para ele, para mim, que eu cuido dele muito bem. Brincadeira à parte. Eu já tinha um cachorro aqui na porta, eu falei com ele direitinho, tem testemunha aí. Não? Ele veio saindo bonitinho, fiz carinho nele, tudo certo, né, Silvio? Você já estava, não estava? Tem nada contra animais, só que cachorro é cachorro. Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o homem e a mulher. As pessoas estão querendo humanizar os animais e desumanizar o ser humano. Isso é doentio. Está errado. Amém, Nelson? Meu malvado favorito. Mas isso é sério, irmãos. Aí você acha que o dinheiro é teu, você faz aquilo que você quiser. Cuidado. Cuidado. Deus vai te pedir contas. Do seu dinheiro, do seu tempo, da sua família, dos dons que Deus te deu para usar na igreja. Para que a igreja seja edificada e o corpo de Cristo fique saudável. E cada junta colabore para o crescimento do corpo. Deus te deu inteligência, não é para você ficar rico e gastar tudo para você, mas para você servir ao próximo e glorificar a Deus. Meu irmão, minha irmã, a mensagem já foi dada e o horário está avançado. Você entendeu? Eu e você, cada um de nós, vai prestar contas diante de Deus. E nos cabe uma esperança de misericórdia por causa disso aqui que a gente vai participar agora. Da ceia do Senhor, que nos lembra do sacrifício de Jesus, nosso Senhor, que foi morto em nosso lugar, que morreu a nossa morte, como diz o cântico, para vivermos a sua vida. Feche seus olhos, faça a sua oração. Os irmãos vão servir a ceia. Faça a sua oração.